Olá a todos, aqui estou eu, Newton C. Braga, com o nosso canal de dúvidas do Instituto Newton C. Braga. Nesse canal eu respondo as dúvidas dos nossos seguidores sobre assuntos ligados à tecnologia e principalmente à eletrônica. Se você tem dúvidas, envie para o nosso e-mail, ou então você pode também procurar por aquelas que já estão respondidas lá na nossa seção de dúvidas do nosso site e também, é lógico, consultar outros vídeos deste canal. O nosso assunto de hoje está relacionado aos LEDs. Os LEDs, se bem que sejam componentes muito simplesinhos, consistem em um diodo que emitem luz, na hora que você vai utilizar esses componentes na prática, podem surgir dúvidas. E a nossa primeira, que aparece com o número 143 lá na nossa seção de dúvidas, é a respeito do consumo. Eu tenho um radinho portátil que possui um LED vermelho indicador, que ele fica aceso quando o radinho está ligado. Esse LED não consome muita energia? Olha, normalmente os LEDs são dispositivos de baixo consumo. E nessas aplicações como radinhos e outras que utilizam pilhas e ele deve ficar ligado o tempo todo, normalmente o circuito ele é projetado para que o LED trabalhe com uma corrente mínima, corrente da ordem de 1 ou 2 miliamperes, que não afeta muito o consumo do radinho. O radinho ligado ele vai consumir normalmente de 5 até 20 ou 30, 40 miliamperes quando ele está no volume máximo. Vejam que nesses radinhos de pilha, o consumo depende do volume com que você utiliza. Utilizando o radinho com som mais baixo, a pilha dura mais. Então, eventualmente, você precisaria, se você quiser reduzir ainda o consumo desse LED, ligar um resistor maior em série. Você teria que, eventualmente, fazer uma gambiarra lá no seu radinho, abrir, verificar onde é que está o LED e colocar um resistorzinho. Mas isso não vai afetar muito, não. Você não se preocupe, porque aquela luzinha vermelha que vai ficar acesa no painel, ela não vai ser a responsável pelo consumo do seu rádio. Quem vai ser o responsável é o volume com que você utiliza. Ficar o tempo todo com o radinho alto vai diminuir a durabilidade das pilhas. Um outro seguidor nos pergunta o seguinte: qual é o número máximo de LEDs que eu posso ligar em série para alimentar essa série de LEDs pela rede de energia? É lógico, usando um circuito apropriado. O número máximo de LEDs que você pode ligar em série numa aplicação depende da tensão que você vai usar na alimentação. Por quê? Os LEDs vermelhos, por exemplo, têm uma queda de tensão de 1,8 volts. Se você ligar 20 LEDs em série, eles precisam no mínimo de 36 volts. 2 LEDs precisam de 3,6. Se o LED for do tipo branco, que tem uma tensão maior de operação, porque ela depende da presença do chip azul, porque nós temos um chip RGB, a tensão para cada LED é da ordem de 2,7 volts. Assim, se você pensar numa rede de 110 volts, fazendo a retificação e pondo um resistorzinho, e pensar numa tensão que você vai ter lá, que seja dessa ordem, você vai ver que você põe um número máximo de LEDs, de 40 LEDs ligados em série. Então vejam que a quantidade máxima que você pode ligar em série depende da tensão. Um circuito de 12 volts é óbvio que você com 4, 5 LEDs já obtém esse valor e que se você colocar mais LEDs ligados em série, eles não vão atender. Mas você tem que sempre lembrar, primeiro, que você tem que ter uma tensão maior para poder ter a polarização que leve os LEDs à condução. E segundo, você tem que pensar num resistorzinho em série ou um circuito apropriado para que ele controle a corrente, ele limite a corrente. Vejam que existem circuitos integrados já próprios para alimentar séries de LED. Eles possuem as chamadas fontes de corrente constante e alguns têm até o recurso do dimmer, que você pode controlar o brilho externamente através de um recurso qualquer, um microcontrolador, um potenciômetro, um sensor ou alguma coisa diferente para o seu projeto, depende daquilo que você quer fazer. Por exemplo, modular com o som e fazer os LEDs piscar ao ritmo da música. Então, são coisas que você precisa levar em conta. Então, no projeto, leve em conta isso. A quantidade de LEDs em cada série depende da tensão que vai ser aplicada a esta série, da tensão disponível. Nós temos agora uma outra dúvida. Ele
quer fazer o seguinte. Me informaram que como as lâmpadas de LED operam segundo o princípio dos lasers, elas não são perigosas? Nós temos aqui um leitor, um seguidor, que está com medo de usar lâmpadas de LED, né? Normalmente é muito comum que as pessoas, às vezes, confundam as tecnologias. E essas pessoas acabam tendo medo de coisas que não deveriam ter. É o caso das pessoas que têm medo dos fornos de micro-ondas, é o caso das pessoas que têm medo da radiação do celular, né? Então existe sempre essa preocupação das pessoas que às vezes são confundidas, principalmente por coisas alarmantes da internet, né? De celulares que explodem e lâmpadas que queimam as pessoas e coisas desse tipo, né? E vocês, óbvio, percebem que são montagens, né? Ninguém ficaria com o celular no ouvido diante da câmera esperando ele explodir para ser gravado e fazer um vídeo, não é? É claro que a pessoa, sabendo que o celular iria explodir, ela não iria ficar com ele diante da câmera, com ele no ouvido, só para fazer um filme dele explodindo e a pessoa tendo a cabeça arrancada, é óbvio, né? Então, é claro que a gente sabe que isso é uma montagem. Isso acontece também com as lâmpadas de LED. Porque tem pessoas que acham que ela é perigosa porque ela funciona segundo o mesmo princípio do laser. Na verdade, não é a lâmpada que funciona segundo o princípio do laser, é o laser que funciona segundo o princípio da lâmpada, né? O laser é luz, só que ele é uma luz coerente e concentrada. Então, quando eu uso um LED comum, uma lâmpada de LED, ele emite luz comum. Se eu concentrar essa luz através de um processo especial, a gente faz uma integração no chip do LED de espelhos que levem ele à ressonância, né? E com isso a gente obtém luz coerente e concentrada. Então, e aí nós vamos obter luz coerente. E a luz coerente é igualzinha à luz comum. A única diferença é que ela está concentrada e por isso, se bater nos olhos das pessoas, pode fazer mal. Mas não é a lâmpada que funciona segundo o mesmo princípio do laser. É o laser que funciona segundo o mesmo princípio da lâmpada. E são coisas diferentes. Um não tem nada a ver com o outro. Então, o mal que pode fazer, o laser é pela luz concentrada. A lâmpada não concentra a luz, portanto, não faz mal. Vejam mais no nosso site a respeito dessas dúvidas, se você quiserem tê-las por escrito. Até mais.